não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Aqui o nome ficou na outra parte. Rafael Menezes pergunta: poderíamos concluir que Guénon não entendeu talvez um dos principais fundamentos do cristianismo, que é: Deus é a alteridade absoluta, isto é, há uma diferença intransponível entre o Criador e a criatura, mesmo quando na realização suprema desta mesma criatura? Sim, ele não é que ele não entendeu. Eu acho que ele entendeu. O que ele fez, ele não aceitou, ele simplesmente não aceita esta alteridade. Por quê? Para ele, só o que existe é a possibilidade universal. O resto... Aí uma questão importante que talvez eu devesse ter explicado na primeira parte da aula. Na doutrina judaico-cristã, Deus é o ser necessário, ele existe necessariamente, ele é o fundamento de tudo que existe. E a criação, o mundo criado é contingente, quer dizer, Deus o criou, mas poderia não ter criado, ou poderia ter criado de uma outra maneira. Isto, na doutrina do René Guénon, não faz sentido. Por quê? Porque ele diz que toda a manifestação já está contida em potência. Tá certo? Então, ela faz parte dos possíveis. E, diz ele, todos os possíveis se realizam ou realizarão necessariamente. Então, não há a diferença entre o necessário e o contingente. É como se dissesse, tudo é necessário. Quer dizer, se tudo o que é possível tem de acontecer necessariamente, então você não pode dizer que a criação, o mundo manifestado é contingente. Ele é tão necessário quanto o próprio absoluto. Agora, se ele é tão necessário quanto o próprio absoluto, então eles são da mesma natureza. Então como é que é possível dizer em seguida que toda manifestação é uma ilusão e só o absoluto existe? É uma contradição tão óbvia que... Isso é hinduísmo, né? É a doutrina hindu, mas isso é uma falha dela, evidentemente. Não é isso? Então, se a manifestação é absolutamente necessária, ela não tem como não ser, tá certo? Então, ela é da mesma natureza do absoluto. Ela é apenas a exteriorização, né, do absoluto, mas não há uma ruptura total, não há uma diferença de gênero, por assim dizer. Né? Mas se não há, como é possível que tudo isso, toda a manifestação, será considerada apenas uma ilusão? Se é da mesma natureza do absoluto, e se é tão necessário, como é que uma coisa que é necessária pode ser ilusória ao mesmo tempo? Essa é a pergunta que deveriam ter feito já naquele tempo René Guénon. Se você diz que é necessário, como é que é ilusório? Né? Então, é uma ilusão necessária? Que raio de coisa está falando? Agora, tem um autor, Lucien Meros, que ele pegou muito bem e falou: o René Guénon não sabia o que fazer com esta doutrina da contingência. Então ele trocou a palavra contingente pela palavra ilusório. Mas ele está querendo dizer no fundo a mesma coisa. Né? Então, Luiz Lima pergunta: a doutrina Guénon pode ser causadora do conflito entre a Igreja Católica e a maçonaria? Não, ao contrário. Esse conflito já existia desde muito antes, tá certo? Vamos dizer, por iniciativa de líderes maçônicos, não foi a igreja que comprou essa briga, né? Por quê? Porque a maçonaria vem de antigas iniciações de ofícios que eram perfeitamente católicas e conviviam bem com a igreja católica durante milênios. Quando se constitui a maçonaria moderna, então os seus líderes
né, começam uma política francamente anticatólica, que não precisava existir absolutamente, era só continuar como era antes. Eu não sei por que eles fizeram isso, não tenho ideia. A história das origens da maçonaria moderna ainda é mal conhecida, tá certo? Se bem que hoje em dia estão pesquisando isso cada vez mais. E realmente eu não sei por que apareceu esta briga, né? Certamente houve influência cabalística e islâmica neste caso, tá certo? Mas eu não sei se essa influência por si determinou a coisa. Eu sei que eles de fato começaram uma guerra, mas também a coisa se agravou a partir da infiltração dos Illuminati. Os Illuminati não foram fundados junto com a maçonaria, foram fundados separados, mas foram fundados na Alemanha por um tal de Adam Weishaupt, e os Illuminati, que tinham um programa francamente não só anticatólico, mas antirreligioso de modo geral, eles se infiltraram na maçonaria. Tem um livro importantíssimo por John Robinson, Proofs of a Conspiracy, que ele escreveu e entregou uma cópia para George Washington. No tempo que George Washington era presidente, ele era um alto dignitário maçônico também. E ele ficou muito assustado com aquilo, porque ele não estava acostumado com a ideia de uma maçonaria anticristã. Tá certo? Mas o ingresso desses Illuminati na maçonaria deixou ali marcas profundas, que até hoje não apagaram. Então, esse conflito já vinha desde antes. Agora, ao contrário de criar um conflito, existem muitos guénonianos, como Jean Tourniac, por exemplo, que lutam para uma conciliação entre maçonaria e cristianismo. Essa conciliação não é impossível, mas, veja, a maçonaria é pequenos mistérios, portanto, mistérios do cosmos, não são mistérios propriamente espirituais. Então, isso aí tem que estar submetido aos grandes mistérios, evidentemente. Então, há uma relação hierárquica, e só quando a maçonaria aceitar essa submissão à Igreja Católica, não só à Igreja, mas à doutrina católica, é que a conciliação será possível. Senão, não, eles ficam disputando espaço, né, numa coisa que eles não podem ter. Eles podem até dominar o plano da história, da política, etc., quanto queiram. Na verdade, não dominam, não acredito que a maçonaria domine tudo isso. Mas podem ter uma influência muito grande aí, mas na esfera espiritual eles não apitam nada, essa que é a verdade. Também esse é outro problema com o Guénon. Ele diz, olha, da tradição ocidental só sobrou a maçonaria. Então você quer dizer, só sobrou pequenos mistérios? Então como é que você pode restaurar a tradição a partir daí? Não dá. Tá certo? Então, ou é Igreja Católica ou é nada. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo.
uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.